Fala galera, nessa aula a gente vai trabalhar com as strings em Python. Primeiro de tudo, o que é uma string? Uma string nada mais é do que qualquer texto que você escreve dentro do Python ou dentro de qualquer linguagem de programação. Mas nessa aula eu vou ensinar para vocês como que as strings funcionam para você aprender a trabalhar com isso e também te dar um presentão. Qual é esse presentão? Esse arquivo aqui que você está vendo. Esse arquivo ele é uma cartilha mostrando os principais métodos do Python que funcionam nas strings e os métodos específicos de string. Como que eu coloco o meu texto todo em letra maiúscula, com a primeira letra maiúscula, como que eu procuro uma informação dentro do texto, como que eu separo o texto em dois pedaços diferentes. Todos os métodos que você tem disponíveis no Python eu coloquei aqui dentro dessa cartilha com explicação, com exemplo. E como que você faz para pegar essa cartilha de forma gratuita? Tem o link aqui na descrição. Vai lá na descrição, acha o link, clica lá e você consegue fazer o download, beleza? Bom, só uma pequena observação, eu falei aqui todos os métodos, mas nele não tem todos os métodos efetivamente. Tem os principais, aqueles que a gente mais usa na prática. Se você quiser, você pode até pegar isso na internet. Você pode chegar lá e pesquisar, por exemplo, por isso aqui que eu pesquisei, ó, Python String Methods. Aí você vai encontrar aqui, vai estar tudo em inglês. Só que na cartilha eu já deixei ele tudo em português, traduzido, com exemplo, já bem completão para você, beleza? Então vai lá no link, pega a cartilha e bora pro vídeo. Bom, o que eu quero ensinar para vocês aqui dentro desse vídeo? Dentro desse vídeo eu vou mostrar como que as strings funcionam, a lógica de funcionamento delas, e a partir do momento que você entender a lógica de funcionamento delas, você pega a cartilha e usa ela para consultar os métodos que você precisar quando você quiser. Vou fazer um outro exemplo aqui, mas o objetivo é ser um vídeo bem curto, bem direto ao ponto, te ensinando como que as strings funcionam. E aí, sempre que você ouvir o nome string, eu quero que você sempre relacione isso com um texto dentro do Python, tá? A gente usa esses termos e é legal você começar a se acostumar aos poucos com esses termos, string ao invés de texto e assim vai. Por quê? Porque se você for pesquisar alguma coisa na internet, for tirar alguma dúvida em alguma busca, você vai encontrar exatamente esses termos que eu estou te falando. Por isso que é legal você começar a se acostumar com eles, porque aí você vai, digamos assim, ficando mais familiarizado com a linguagem, beleza? E aí, como que funcionam os textos em Python? Eu coloquei um exemplo aqui de um e-mail, que não é o meu e-mail, é claro, isso aqui é um e-mail aleatório que eu inventei. Então tá lá, lira@gmail.com. Basicamente, o que você precisa entender é que uma string em Python, ele é como se fosse uma lista de caracteres. Como assim, Lira? Uma string em Python, basicamente, tem um número associado a cada letra, que é a posição daquela letra dentro do texto. Então, grava isso, a posição da letra dentro do texto. E no Python, as posições começam a contar a partir do zero. Então, a primeira letra é a letra de índice 0. A segunda letra é a letra de índice 1. A terceira letra é a letra de índice 2. Beleza? Essa é a lógica. Então, no nosso caso daqui, desse lira@gmail.com, eu tenho 14 letras aqui dentro. Ó, 13 mais o 0, tá vendo? Eu tenho 14 letras aqui dentro. Tanto que, se eu chegar aqui, ó, adicionar um bloco de texto, escrever assim, ó, print len e o texto, lira@gmail.com, já vou explicar o que é isso aqui que eu estou fazendo, ele me diz lá, ó, 14. O que é isso aqui que eu estou fazendo? Esse len, ele diz pra gente qual é o tamanho do texto. Então eu até coloquei esse método aqui embaixo, aqui, ó, método len. Ele diz pra gente qual é o tamanho do texto. E é justamente isso aqui que ele está calculando. Quantos caracteres tem dentro desse texto? Tem 14 caracteres. Agora, o primeiro caractere é o caractere de índice 0, o segundo caractere é o caractere de índice 1. Isso confunde muita gente que começa a trabalhar com Python. Então é legal que você já entenda isso a partir de agora para você conseguir trabalhar sempre que você quiser. Agora, por que é importante você saber esse índice? Por que é importante você entender essa lógica? Pelo seguinte, os textos em Python, como eu falei, eles são uma espécie de lista de caracteres. Então, por exemplo, se eu chegar... O print, essa função print que eu usei antes, ela basicamente imprime para mim aqui embaixo o valor que eu estou pedindo para ele. Então, por exemplo, se eu colocar aqui print lira@gmail.com e repara, uma string, ele é um texto que está sempre entre aspas. Textos em Python, strings, estão sempre entre aspas, beleza? Então, lira@gmail.com é uma string porque ele está entre aspas. E aí, se eu executar isso aqui, ele só vai printar para mim lira@gmail.com. Só que, agora eu quero mostrar um negócio interessante para você, que é o seguinte... Se eu chegar aqui, dentro do meu código, botar assim, ó, texto é o lira@gmail.com. Então, eu estou dando um nome para esse texto aqui do meu código, que é o nome texto, é uma variável. A variável está armazenando o valor desse texto aqui dentro dela. Então, se eu mandar agora um print texto, olha o que ele vai me dar. Ele vai me dar o mesmo texto, lira@gmail.com.
E agora isso começa a ficar mais interessante e aí você vai ver a aplicação desses índices daqui. Por quê? Pelo seguinte, olha só. Digamos que eu queira, ao invés de ver o texto inteiro, eu quero ver só o primeiro caractere do texto. Você vai, entre colchetes, passar um número. Por exemplo, o número 0. O número 0, aqui ó, é o texto e eu quero o item de índice 0 do texto. O item de índice 0 do texto é a letra L, tá vendo? O item de índice 1 do texto é a letra I. O arroba, quem é o arroba? O arroba é o item de índice 4 do texto. Então, o item de índice 4 do texto é o arroba. E por que isso daqui é importante, Lira? Pô, não me parece muito útil. Isso aqui é importante porque todos esses métodos de string que estão aqui embaixo, você precisa entender essa lógica aqui para você conseguir trabalhar com eles. Porque, por exemplo, um dos métodos é o método find. E o que o método find faz? Por exemplo, eu quero pesquisar. O que isso aqui vai me dar como resposta? Texto.find arroba. Ele vai me dar como resposta qual é a posição do arroba dentro do texto. Então o método find, ele procura um caractere ou um conjunto de caracteres dentro de um texto e te dá como resposta a posição desse cara. Então, por exemplo, se eu rodar isso daqui, ele vai me dar 4. O que significa isso? Significa que o item de índice 4 da minha variável texto é o arroba que você está procurando. Faz sentido essa lógica? Por isso que é importante, porque agora, por exemplo, a gente consegue fazer aquele tipo de coisa de, digamos que eu quero pegar tudo que vem antes do arroba, ou então eu quero pegar só o servidor do e-mail da pessoa, que é tudo que vem depois do arroba. Mas para você fazer isso, você tem que saber onde que está o arroba dentro do e-mail. E como que você descobre onde está o arroba dentro do e-mail? Usando o método find. Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vou chegar aqui e vou fazer assim, ó. Posição do arroba, né? A posição do arroba, ele é o texto.find arroba. Foi exatamente o que a gente colocou aqui. E repara, não faz diferença se o texto está entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Para o Python, tanto faz. E aí, olha só, eu tenho o texto e eu tenho a posição. Agora, o que você tem que aprender a fazer é como que você pega um pedaço específico do texto. Por exemplo, digamos que eu quero pegar do caractere de índice 5 até o final do texto. Como é que eu faço isso, né? Porque se eu chegar aqui e botar print texto, olha lá, ele vai me dar o texto inteiro. E se eu quiser só o que está a partir do 5 até o final? Pô, se eu quiser só a partir do 5 até o final, você vai botar assim, ó, 5, 2 pontos. O 2 pontos, ele diz até. Se eu colocar 5 até o 7, olha o que ele vai me dar como resposta. G e M, ó. O 5 e o 6, tá vendo? Se eu colocar do 5 até o 9, ele vai me dar G, M, A, I, ó. G, M, A, I. Aí você vai falar assim, Lira, mas você não pediu até o 9? Por que ele está parando no 8 aqui? Porque o Python, ele funciona assim. Quando você faz esse esquema aqui de cortar um texto, o último item não é incluído, tá? Então ele pega do 5 até o 9, excluindo o último cara. Então se eu quisesse pegar Gmail, eu teria que colocar do 5 até o 10, beleza? Ó, do 5 até o 10, e aí ele vai pegar o texto inteiro, Gmail, beleza? E aí repara o seguinte, se eu não passar a última posição, não passei, de 5, 2 pontos, o que isso aqui significa? Significa do 5 até o final. Do 5 até o final. Então aqui eu consegui pegar o servidor do e-mail dessa pessoa. O servidor do e-mail dele é Gmail. E se eu quisesse ao contrário, tudo até o 5? Você bota 2 pontos antes, olha. Eu quero tudo até o 5 e para no 5. Lira, arroba, tá vendo? Tudo até o 5 e lembra, ele não inclui o último cara, então ele não vai incluir o 5. Tranquilo? Então essa é a lógica de trabalhar com string. Agora a gente já aprendeu tudo que você precisa para usar esses métodos aqui embaixo. E a gente já pode resolver esse nosso desafio, que é o quê? Se eu chegar aqui e colocar texto 5 até o final, ele vai me dar como resposta o servidor Gmail, como a gente acabou de ver. Só que, se eu chegar aqui agora e mudar o meu e-mail para Lira underline Lira, quando eu rodar agora, ele está com um problema aqui. Qual é o problema que está aqui? Que ele não está pegando só o servidor. Então, isso significa que essa nossa posição aqui, esse número 5, ele não é fixo. Ele é mutável. Porque dependendo do e-mail que eu estiver analisando, esse cara daqui pode ser que eu tenha que mudar ele. Então, como que eu faço isso? Eu vou usar a posição. E repara o seguinte, no nosso texto original é lira@gmail.com. Quem é a posição do arroba? Eu não sei se você lembra que a gente acabou de fazer no vídeo, mas está aqui, ó. A posição do arroba é o 4. Mas eu não quero começar na posição do arroba. Eu quero começar no caractere depois dele, no 5. Então o que eu faço? Aqui, ao invés de passar o número 5, eu faço assim, ó. Posição mais 1.
tá vendo? Eu quero começar na posição do arroba mais 1, ou seja, no cara que está vindo depois do arroba. E aí, se eu rodar esse código aqui, ele vai achar gmail.com. E agora, olha que interessante, eu posso chegar aqui, ó, e mudar o e-mail completamente para qualquer outra coisa rodar e ele vai continuar encontrando o servidor gmail.com. Então você pode usar qualquer e-mail aqui dentro e isso vai funcionar numa boa. Beleza? Aí você vai falar, Lira, mas essas coisas de string, elas só servem para eu trabalhar com texto dentro do Python? Qual é a grande utilidade disso? A grande utilidade é que, quando você está trabalhando com bases de dados, normalmente essas bases de dados, elas não vêm bonitinhas para você. Elas não vêm tratadas já perfeitas, todas certinhas. Você tem que fazer uma série de tratamentos e correção dentro delas. E os métodos que você vai usar para fazer esses tratamentos e correções, quase sempre vão ser métodos de string. Os métodos de string, as strings em Python, elas vão te ajudar muito nisso. Então é muito importante que você tenha o domínio disso daqui para você poder avançar em análise de dados com Python. Para você começar a trabalhar com tratamento de base de dados, você tem que dominar essa parte de string. E com essa introdução que eu dei aqui para vocês, você já tem base suficiente para agora poder dar uma olhada nessa cartilha, que eu deixei aqui no link da descrição para vocês, e poderem aprender sozinhos os outros métodos de string. Beleza? Se você gostou dessa cartilha, se você quer mais vídeos desse tipo e mais cartilhas e dicas como essa, deixa pra mim aqui no comentário. Não esquece, claro, de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo. Chegou até o final do vídeo, ensinei tudo pra você de graça. E se não se inscreveu, pô, brincadeira, né? Se inscreve lá no nosso canal, dá um like no vídeo pra ajudar a gente e um grande abraço. Até a próxima.